Boa noite. Estamos iniciando a nossa live Empoderamento Feminino, hoje com a presença de doutora Marina Gadelha. Doutora Marina Gadelha não necessita apresentação, eu só vou citar algumas qualificações dela. É uma mulher esplendorosa, magnífica. Ela é mestre e doutora em Direito, é advogada especializada em Direito Ambiental e Minerário, conselheira federal da OAB pela Paraíba, é feminista, participou agora recentemente, terminou quinta-feira, como integrante do Congresso Virtual das Mulheres Advogadas. Então ela está apurada no assunto de hoje, empoderamento feminino. Vamos tratar de assédio, vamos tratar de muitos outros assuntos. Temos também a honra de tê-los, vocês internautas, conosco. Nós que sempre estamos trocando ideias, sempre um ajudando ao outro e fazendo o conhecimento chegar ao mundo inteiro. Então é assim que eu sempre gosto de estar com vocês, trocando conhecimentos. E vocês vão ver que doutora Marina é uma mulher fantástica, fantástica, rica em conhecimento. É uma mulher valente, uma mulher forte, determinada. Ela é simplesmente demais. Então eu vou começar a chamar a doutora Marina. Só um minutinho que eu vou chamando aqui a doutora Marina. Oi, Boa noite, doutora Marina. tudo bem, Mabel? Tudo bem, eu já fiz uma breve apresentação sua aqui, bem rápida, porque são tantas, né? Eu estava ouvindo, meio exagerada, né? Não, não, de jeito nenhum, foi mínima. Meio exagerada. Mas, gente, o que eu estou fazendo aqui? E aí, tudo bem? Tudo bem, eu já falei aqui com nossos internautas, nossos colegas, que iremos falar sobre o empoderamento feminino, vamos falar sobre assédio, que a senhora está inteirada Sim. do assunto desse congresso que foi magnífico e que deveria ter congressos assim mais e mais e mais abertos ao público, porque realmente tinha mulheres ali, a verdadeira sororidade, né? É verdade, tem muita gente bacana mesmo. Eu aprendo todos os dias com elas. Oh, coisa boa. E eu quero aprender muito hoje com a senhora. Tá linda, viu? Imagina. Pare de me chamar de senhora de primeira, pelo amor de Deus. Oi, Dani. E você é muito mais nova que eu. Eu tô olhando de lá Não, pra gente. eu vou tirar isso aqui, porque... Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, então, ó, eu vou ficar sem os fones, então. Certo? Não tá ouvindo? Agora sim. Não tô ouvindo. E agora, continua ouvindo? Continua. Ah, então tá bom. Então, Ai, meu Deus. ai, meu Deus, digo eu, mulher. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Fale. Não se trata. Vou fazer um breve relato para a gente entrar bem no assunto, porque vai ser super interessante para muitas mulheres, que as mulheres, doutora Marina, elas sofrem com a opressão de não poder falar o que elas realmente desejam. Eu sinto muito por isso, porque às vezes eu falo tão à frente e sou reprimida por falar tão à frente. Parece que eu vejo por trás das linhas. Eu costumo dizer que sou sensitiva. E realmente, assim, eu fui criada com homens, eu tenho irmãos, e eu acho que me deu exatamente essa força de disputar, de enfrentar, afrontar, essa valentia que você tem. Eu acho isso magnífico. E eu vejo muito disso em mim, porque eu não tenho esse, vamos dizer, o medo que muitas mulheres têm, não é verdade? Então, não obstante, muito tem se falado sobre as relações de gênero.
na Uhum. busca da desmistificação das diferenças de preconceitos ao sexismo, à cor, ao gênero, entre outros. E a Uhum. paridade de gênero tem encontrado grandes obstáculos no que diz respeito à inserção, principalmente da mulher negra e pobre na educação e nos altos cargos. É isso que eu Sim. percebo, é isso que eu consigo enxergar. Mas isso parte exatamente da ancestralidade que nós trazemos até hoje, né? Muitas vezes nós mulheres nos omitimos a fala, não é verdade? Então, Sim. se a senhora me permitir, eu formulei uma pequena pergunta aqui, que eu acho que a senhora falou muito bem no Congresso, e a pergunta é, na perspectiva Nesta perspectiva ao qual lhe referi, houve evolução no sentido de vivermos em um mundo marcado por omissões e muitas vezes a população em si é instigada ao racismo, à homofobia e até à violência contra a mulher, simplesmente por ser mulher, dentro de uma política de gênero. O que é que a senhora Sim. acha a respeito desse enfoque? Veja, é engraçado, eu estava ontem lendo um livro, vou até levar o celular para pegar o livro aqui que está em cima da minha cama. Esse aqui, Histórias e Conversas de Mulher, da historiadora Mary Del Priore. É bem interessante, porque a gente começa, ela narra o início do livro, eu peguei ontem, o início do livro, ela narra as relações das mulheres no Brasil, desde a colonização até mais ou menos aí onde eu parei, na década de 50. Então, como as mulheres eram colocadas nesse lugar primeiro, as mulheres eram colocadas para bordar, cozinhar, elas não tinham autonomia alguma, não recebiam nem a educação básica, eu digo, não eram nem ensinadas a ler e escrever, porque se dizia que a mulher inteligente era muito perigosa. Então as mulheres eram deseducadas, porque mulher inteligente é perigosa. Elas eram estimuladas a ter uma vida. E ela fala um enfoque muito sobre a sexualidade feminina. Que a mulher a esposa era mera reprodutora, e que o prazer do homem era ligado à mulher que estivesse fora de sua casa. A concubina, a prostituta, a cortesã. Então, nós fomos criados neste ambiente, reproduzindo. Eu sei que de lá para cá as coisas foram se amenizando, mas quando a gente vê, elas não se amenizaram completamente, elas não se perderam completamente. Muito disso a gente ainda traz nesse peso histórico sobre os ombros das mulheres. Então, de que a mulher tem que ser reclusa, de que a mulher não pode reclamar, de que a mulher não pode contestar, porque a mulher não é dada, ela tinha que compreender o marido, ser leve, ser tranquila, não reclamar, não contestar. Então, muito disso a gente ainda carrega, porque a mulher que contesta, como você bem disse, Mabel, ela é mal vista, né? Ela muitas vezes chamada de agressiva, de grosseira, de rude, deseducada, quando na verdade é um comportamento plenamente aceitável quando vem de um homem, mas quando vem de uma mulher, não. E isso é retrato desse traço histórico de que as mulheres foram educadas ou não foram, né, para agradar o homem,
para não questionar, para não incomodar. Então, é isso que a gente é hoje, assim. Muitas mulheres hoje são vistas como um incômodo, simplesmente porque elas se colocam em posição de igualdade, porque elas se questionam, porque elas se questionam também, mas questionam aquela situação, questionam esse ambiente em que a gente se encontra hoje. Então, na verdade, eu concordo plenamente com o que você disse e trago esse retrato histórico, assim, de que isso é um fardo que a gente vem carregando historicamente aí ao longo desses séculos. E eu vejo também nos dias atuais. Nos dias atuais, nós vemos esse retrato de mulheres que são Sim. domésticas, cuidadoras, trabalham fora, mas seus maridos são apenas pai e provedor, talvez, daquela família, que muitas vezes hoje a renda de família é a própria mulher, né? Nós sabemos que hoje 50% da população é mantida por mulheres. Isso é estatístico, não sou eu que estou criando. E a gente vê assim também. A mulher, quando ela entra no mercado de trabalho, quando ela sai desse período de que ela era condenada a ficar reclusa de casa e ela entra no mercado de trabalho, ela não deixa de fazer essas atividades de casa. Então, é daí que vem a história da dupla jornada, né? Porque antes a mulher ficava exclusivamente em casa. Quando ela vai ao mercado de trabalho, ela acumula. E é muito engraçado isso, porque e aí a gente tem que desfazer, desconstruir isso em nós mesmas, porque muitas vezes somos nós mulheres que julgamos as outras mulheres também, e isso é uma desconstrução, porque o machismo está em toda parte, está em todo lugar, então a gente tem que desconstruir, combatê-lo também em nós, que ninguém questiona esse espaço do homem, assim, se um homem é pai, mas passa o dia trabalhando, ninguém chega para perguntar para ele quem está cuidando dos seus filhos. Ou se ele precisa fazer uma viagem, ninguém pergunta como é que vai ficar a sua casa. Né? Você não sente um peso na consciência de deixar seus filhos? Alguém pergunta isso para homem? Nunca na vida. É tão brutal essa disparidade entre homem e mulher, que uma mulher, às vistas de um homem machista, não pode prover a casa, não pode ter um carro bom, não pode ter um apartamento bom, não pode ser dona da sua casa como provedora de tudo dentro da sua casa. E ainda as colegas questionam: como você consegue isso? Mas consegue se trabalhando, às vezes, 36 horas seguidas, trabalhando, fazendo 1.000 quilômetros por semana. Isso eu estou falando de mim. 1.000 quilômetros por semana, dentro de um carro, na madrugada, para atender no outro dia às 7 da manhã, atendendo em outros estados, fazendo 3 estados por mês, por semana, desculpa. Mas ainda vem a pergunta: como você consegue isso? Quer dizer, é como se a mulher vivesse numa prostituição, só conseguisse realmente ter o capital se prostituísse. Isso é muito antigo. Sabe o que aconteceu comigo? Colonial. Sabe o que aconteceu comigo uma vez? Me perguntaram assim, como é um homem naturalmente, como é que você conseguiu ser presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental? Sabe o que eu respondi? Eu dei para a pessoa certa. Como? Eu disse, eu dei para a pessoa certa. Porque não adianta eu dizer que eu fiz mestrado, doutorado, que eu tenho experiência no assunto. Você quer poder reproduzir isso. Então, quem está dizendo sou eu. Pronto, eu dei para a pessoa certa. Porque é isso. Eles questionam. Você me lembrou agora. Você me lembrou. Eu passei numa seleção aí, não vou dizer qual. Tá me ouvindo? Sim, sim. Eu passei por uma seleção aí federal também. Aí eu concorri com os superiores, minha na época na instituição, né? Aí foi aquele zum, eram 15 vagas para Paraíba, em Campina Grande só foi eu. Aí
Eu nem esperava passar, juro, eu nem queria. Aí, dentro da instituição, aqueles zum, porque foram mais de 50 pessoas que se inscreveram, não foram selecionadas e tal. Aí, com o tempo, chega aos nossos ouvidos, né? Aí perguntaram, ela deve estar com alguém. Aí eu disse, estou. Na época, o presidente era Temer. Aí eu disse, eu estou com Temer faz séculos. Antes dele casar, ela já era amante dele. A mesma situação que você passou. Ora, eu nunca falei nem com Temer, mas parece que nós não somos capacitados para nossas próprias vidas, né? Interessante. Exatamente, principalmente quando, entre aspas, a gente toma um lugar de um homem, né? Aí Isso. vem essa pergunta. Como você conseguiu? Como ela conseguiu? Questionando a nossa capacidade, em primeiro lugar, né? E questionando exatamente isso. Se tem maracutaia, tá dormindo com alguém? Aí eu respondi logo, eu digo, não, eu dei para a pessoa certa. Cada olho desse tamanho, Mabel, pro meu lado. Mas você quer ouvir isso? Você quer ouvir isso para poder reproduzir? Então pronto, eu estou dizendo. Pronto, Muito bem. né? Muito bem. Eu vejo muito, muito mesmo, homens dizendo que são feministas. Esses homens, na verdade, são feministas no sentido de chegar em casa, não bater na mulher, ou não empurrar, ou não gritar, ou não assediar de alguma forma, ou quando se tem aquele cargo público, que ele tem que passar por ele. Ele é o superior, mas o cargo está abaixo dele. Aí tem 10 homens e 2 mulheres. Mas uma das 2 mulheres é a mais capacitada de todos os 12. Uhum. Então, o feminismo e o assédio chega neste momento quando ele diz, caramba, a melhor é a mulher, mas eu vou botar fulano, porque ele é homem e ele vai enfrentar, ele vai afrontar. Só que a mulher, por si só, ela já afronta, já enfrenta, já combate, já é guerrilheira. Ela só precisa aflorar isso nela. Então, na questão de disparidade e de igualdade, como é que a senhora vê a perspectiva da mulher em altos cargos, de galgar degraus a chegar a altos cargos? Olha, assim, vamos primeira coisa. Essa história de que homens feministas. Eu até acredito que existem homens que combatem o machismo neles próprios. Entendeu? Eu até entendo que existam esses. E eu conversei com um amigo, ele é jornalista de Goiânia, e ele disse essa semana passada: eu sou um homem machista. Aí eu disse, não, você não é, não. Ele disse, mas a primeira coisa que eu preciso fazer é me dizer machista, porque eu sei que eu sou. Ainda que as coisas não se manifestem, ainda que esse machismo não se manifeste, ele está impregnado em mim. É aquele machismo estrutural. Então, ele está impregnado em mim. E eu preciso me colocar na condição de machista para ir pouco a pouco desconstruindo essa coisa em que está impregnada em mim mesmo. Então, isso também se presta a nós, enquanto mulheres, mas que somos brancas, de dizermos, eu sou racista, porque eu preciso desconstruir esse racismo estrutural que ainda está impregnado em mim. Então, eu até entendo, eu até acredito que existem homens que buscam combater o machismo que está intrinsecamente dentro deles ainda, por todo esse reflexo histórico, cultural, religioso. Então, eu acredito que eles estão tentando desconstruir. Mas é muito difícil você dizer, poder afirmar categoricamente que existe um homem feminista. É muito difícil. Porque na hora que o bicho pega, o machismo aparece, sabe, lá de onde ele vem, lá das entranhas, ele ressurge. Então, assim, e aí a mulher, quando ela começa a galgar espaços, primeiro, como você disse, ela é questionada. Como é que ela conseguiu? Então, conseguiu como? Conseguiu fazendo das tripas coração. E eu acho, Mabel, e eu combato muito isso, que a gente fica glamorizando isso nas mulheres. Então, nós temos que parar, nós mulheres também temos que parar de glamorizar isso. Não tem graça se matar
quanto a gente se mata. Não é para ser assim. É para ter esforço, mas é para ter o mesmo esforço que os homens fazem. E não é assim. E a gente costuma absorver isso de uma maneira também muito natural. Ah, joga para a mulher que ela dá conta. Não é que a gente não dá, não. Eu sei que a gente dá. Mas isso não era para existir. Porque se as coisas fossem realmente equilibradas, se as atribuições fossem equilibradas, se os deveres, as obrigações também fossem compartilhados efetivamente, tirar aquela história do, ele me ajuda. Não, ele não é para te ajudar, não. Ele é para dividir igualmente com você as atribuições da sua casa, dos seus filhos. Não é para te ajudar, para dar uma mãozinha, não. É para dividir igualitariamente. Então, se a gente dividisse de maneira mais equânime essas obrigações entre mulheres e homens, as coisas seriam mais tranquilas para a gente. A gente não precisaria estar se esfolando tanto quanto a gente se esfola até hoje, né? E quando você acende, primeiro, existe a incompreensão. Mas vai faltar porque o filho está doente? Mas vai faltar porque vai ficar 4 meses de licença maternidade? Então, já começam os questionamentos. E toda tentativa de sabotar essas mulheres aparecem. Eu vou dizer a você que eu já sofri coisas assim, do arco da velha, em situação, dentro do Conselho Federal da OAB, por exemplo, de ser gritada, de ter homem botando o dedo na cara, de ter homem espremendo na parede, dizendo você não vai fazer isso que eu não vou, você não vai fazer de jeito nenhum, eu não vou deixar. Então, e a gente, isso é uma coisa que eu estou trabalhando em mim mesma, de começar a expor, sabe? Porque a gente também fica, ai meu Deus, mas o que eu fiz de errado? Que mensagem que eu estou passando? Então não é isso não, eles que estão errados. Então na hora que eles nos assediam, sejam sexual, moralmente, eles são os errados. E a gente tem que aprender a expor, a dizer, olha, fulano me assediou. Moralmente, sexualmente, porque eles não têm nenhum pudor em expor uma mulher. Então, taxá-la de qualquer coisa, de incompetente, de adúltera, enfim. Mas a gente fica com esse constrangimento, porque a gente ainda acha que a culpa é nossa. Então, a gente tem que se livrar dessa culpa. Eu tenho uma amiga que fala maravilhosamente bem. Jana, um beijo enorme para você. Mulher é criada na culpa. A gente é criada para sentir culpa de tudo, até quando a gente tem sucesso. A gente sente culpa. Porque eu deixei de estar com os meus filhos. Sim, mas o seu marido estava com seus filhos? Ou o pai, que seja, que não é o marido, mas o pai das crianças, o pai estava com ela? Então, que culpa que eu tenho de não estar dando atenção ao meu marido, estar fazendo um curso. Então, até isso a gente sente culpa. Nós temos que começar a trabalhar isso em nós mesmos também. Parar de sentir culpa pelo sucesso, parar de sentir culpa, parar de rejeitar elogio. Não, eu mereci mesmo, eu conquistei porque eu mereci, porque eu me esforcei, porque eu batalhei, porque eu sou inteligente, eu sou capaz e eu mereço. A gente tem que naturalizar, receber elogio. Eu sou dessas, qualquer coisa que me elogie, não, eu digo, não, eu tenho que começar a trabalhar. Uma amiga minha outro dia falou, receba, eu digo, é isso mesmo. Agradece o elogio e recebe. Já estão me oprimindo aqui, dizendo que sou eu. Que não quero. Pois é, mas tem que aprender a aceitar, Mabel. Tem que aprender. E isso eu falo para mim mesma. Tem que aprender a aceitar, Marina. E nessas vertentes que estamos aqui a discutirmos, o que poderíamos fazermos para evoluirmos na política de gênero, no sentido de ainda mais lutarmos pelos nossos direitos? Eu vi que você criou um panelaço, não sei, é o paneleiro, né? O paneleiro, que eu acho que nós poderíamos colocar em prática, principalmente agora aqui em Campina Grande.
eu acho que nós poderíamos fazer o panelaço de doutora Marina Gadelha. Porque tem muitas mulheres caladas, oprimidas, chorando no quarto. Mulheres que não estão empoderadas. A verdade é essa, eu falei o contrário. Chorando dentro do quarto, morando em mansões, com carros importados e sofrendo todos os tipos de violência. Então, nós precisamos buscar essas mulheres, mas também precisamos buscar aquelas mulheres que moram, vamos dizer, Bodocongó, Malvinas, Pedregal, Santa Rosa, todos os bairros de Campina, para dizermos a essa mulher que ela tem a importância dela, ela tem a força dela, ela é valente, basta ela querer. E ela pode ser uma empreendedora nata. Às vezes a opressão é tão grande que essa mulher fica reclusa. Então, vamos botar esse panelaço, doutora Marina, para funcionar. Vamos pegar nossos maiores caldeirões, nossas mulheres de pau maiores para fazer barulho nesta cidade. Nós precisamos começarmos aqui para chegarmos à capital, para irmos para o sul e chegarmos ao Brasil inteiro. E por que não ao mundo? A mulher não sabe a verdadeira força dela. Se soubesse, como a senhora mesmo falou, nós chegávamos muito além do que imaginávamos. Então, dê uma dica, vamos marcar uma data, não precisa ser agora imediatamente, mas ao final a gente já vai ter essa data estabelecida para esse panelaço por doutora Marina Gadelha. E nós vamos movimentar essa cidade, sim. Nós vamos modificar essa política. Nós temos uma política que ainda é opressiva. Nós temos eu vou falar mais na frente a respeito de um deputado que foi falado no... que foi falado no Congresso das Mulheres Advogadas, e é nojento. Aquilo é nojento. É nojento falar aquilo. Então, como podemos elevar, como podemos formar esse panelaço e levarmos ao mundo? Eu acho que a gente... antes do panelaço, é muito importante fazer isso que nós estamos fazendo aqui. É um trabalho de formiguinha, mas que precisa ser realizado. Semana passada, a minha diarista chegou em casa, dizendo que ela levava a maior parte da renda de casa, vinha do trabalho dela. Mas que o marido... e que ela tinha contratado uma pessoa para pintar a casa dela. E que o marido furou as paredes para pendurar gaiola de pássaros. E que as paredes estavam sujas, estavam todas furadas, depois que ela, com o dinheiro que ela ganha fazendo faxina, tinha pagado uma pessoa para fazer a pintura da casa dela. Que ela foi reclamar com ele e ele a agrediu verbalmente. Né? E aí ela começou a dizer assim, mas eu sou feia. Eu disse, quem falou que você é feia? Ele. Mas eu não vou conseguir ninguém mais. Eu disse, quem falou isso? Ele. Porque você não é feia, porque você é uma mulher independente, porque você já disse que quem sustenta a sua casa é você. Então você é uma mulher muito bacana e importante. Você é uma pessoa que trabalha aqui conosco há 10 anos, trabalha com várias pessoas da nossa família há muito tempo. Então tem o nosso respeito, tem a nossa confiança. Então a gente precisa colocar na cabeça de todas as mulheres. E aí eu estou falando, isso já aconteceu com a minha diarista, como já aconteceu, como você disse, com mulheres que são posicionadas na sociedade, é o que a gente chama da síndrome da gaiola de ouro, porque elas moram em espaços muito luxuosos, têm acesso a viagens, têm acesso a roupas, a joias, a carros bons, mas são sufocadas, são abafadas e são minimizadas da mesma forma. O discurso é o mesmo em qualquer classe social. Você é feia, você está gorda,
ninguém vai te querer, só eu aturo você. Se você me deixar, você vai morrer sozinha. Nem a sua família quer saber de você. Então, o discurso é o mesmo, porque o machismo é o mesmo. Ele muda de endereço. Stephanie, um beijo. Ele muda de endereço, ele muda de classe social, mas ele é o mesmo, ele é impregnado desses conceitos históricos, culturais e que nos prendem. Então, prende a mulher rica, prende a mulher pobre. Então, eu acho que, Mabel, o primeiro trabalho é isso que você está falando, fazendo, que é um trabalho importantíssimo, de conscientização de todas as mulheres. É um, que estão nos ouvindo agora, você vai salvar aí no seu Instagram, você vai dividir com as pessoas, isso vai se multiplicando, outras mulheres vão reproduzindo esse discurso, e a gente vai falando com as mulheres que estão ao nosso alcance, as nossas amigas, as nossas colegas de trabalho, as pessoas que trabalham na nossa casa, que trabalham na nossa empresa. Então, é muito importante reafirmar para as mulheres que elas são maravilhosas. E que não tem essa história de que, ninguém vai te querer, não. Não vai querer esse traste mais. E a outra coisa, estou eu falando aqui, para variar, eu falo demais. Outra coisa. Outra coisa que é muito importante é a gente saber ouvir outra mulher. Porque é assim. A minha ex é uma louca. Olha, se a tua ex é uma louca, a chance de você ter contribuído para isso é muito grande. Então, pense muito nisso, porque as mulheres, os homens enlouquecem as mulheres, ou eles taxam as mulheres de louca, e muitas vezes o problema está com eles. Então, nós precisamos, mulheres, acreditar em nós mesmas e acreditar na outra mulher. Esse espaço de disputa, esse espaço de competição, isto é criado também pelo machismo, porque como você disse, as mulheres não sabem a força que têm, mas eles sabem a força que nós temos. Então, a maneira deles reduzirem essa força é nos desconectando. Então, o que é que nós precisamos fazer? Exatamente o oposto, fazer esse movimento de aproximação e de enxergar na outra mulher um igual, uma amiga, uma companheira. Entendeu? É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa desconstruir essa história de que mulher não gosta de mulher. Pois eu adoro as mulheres. A mulher não gosta de trabalhar com mulher. Eu adoro trabalhar com mulher. Então, isso tudo é coisa que o machismo bota na cabeça da gente. E que a gente, pro bem ou pro mal, nós mesmas que vamos ter que desconstruir isso aí. Fica muito mais fácil para o homem fazer uma mulher robô, ou uma mulher máquina, como eu chamo, porque eles vivem em mesa de bar, né? Então, vivem com muito mais homens. Se um homem tem um ciclo de mesa de bar, de amizade, de 5 homens, esses 5 homens têm mais 5 cada um, e assim vai como o vírus que nós estamos na pandemia agora, vai disseminando e vai contaminando todo mundo. Minha mulher é assim, minha mulher não sei o quê, minha mulher me dá tesão, minha mulher não se veste de uma forma legal, minha mulher não ajeita o cabelo, minha mulher não fica maquiada. Eu saio com fulana porque toda hora fulana está perfumada, maquiada e com cabelo bonito. Mas fulana vive daquilo, né? É exatamente o que nós estávamos conversando agora há pouco, foi sua fala. Não tem como uma mulher que trabalha fora, que hoje não existe mais esse negócio de 8 horas de trabalho, né? São no mínimo 12 horas, de 10 a 12 horas. Chega em casa, arrume uma casa, faça uma comida, cuide das crianças e esteja disposta para servir a seu marido. Tem que ser uma coisa muito carinhosa, muito dedicada, tem que ser um homem muito consciente e preparado para acariciar essa mulher de uma forma que o desejo chegue. Então, eu vejo muitas mulheres sofrendo, caladas, sabendo que seu marido tem outra. É muito triste isso. E todo mundo sabe.
E essas mulheres não têm coragem de chegar e se distanciar desse homem. Aí diz, não, por causa dos meus filhos. Mas muitas vezes não. Muitas vezes são mulheres que não têm a coragem de ir ao trabalho, literalmente. Tem esse tipo de mulher também, que não tem coragem de trabalhar. Tem mulher que vive 24 horas no celular, batendo papo, conversando, mas a casa está um lixo. Então, essas mulheres poderiam se aperfeiçoar, virar uma empreendedora. Empreendedora não é só a dona da Coca-Cola ou a Magazine Luiza, não. Fazer o seu salão de beleza, ganhar seu dinheiro, se manter. Isso é empreendedorismo. Então, eu torço muito por todas as mulheres. Eu fico perturbada quando eu vejo uma colega sem emprego. Principalmente quando é uma mulher que é arrimo de família. A gente sabe que hoje tem bastante. E eu fico à procura, aperreando um, aperreando o outro, e busco, e muitas vezes eu consigo, às vezes é uma coisa tão simples, só uma palavra consegue. Mas, na maioria das vezes, é mais fácil apontar o sofrimento de Marina que eu falar o de Mabel. Não é assim? Mabel, muitas vezes, está passando situações piores, mas é mais fácil apontar o sofrimento da colega. Então, nessa live, a mensagem que eu queria deixar hoje era a da sororidade. Eu acho que eu já sou até chata nisso. Minhas colegas brincam comigo, me chamam de sororidade. Elas olham para mim e já vão sorrindo. Então, sororidade. Quando uma mulher ajuda a outra com uma palavra, não precisa dar dinheiro nem feira. Se puder, ótimo. Mas uma palavra, naquele momento que ela está precisando, é de muita valia. Mas, voltando àquele assunto, eu queria deixar uma provocação para a doutora Marina Gadelha. Nós temos, hoje, um representante federal maior. Nós sabemos quem, não vamos citar nomes. E esse representante maior hoje, há tempos atrás, ele era deputado federal e em uma discussão brutal, em uma discussão que dá enjoo dentro do parlamento com uma colega do sexo feminino, entre aspas, ele chegou para ela e, entre aspas, falou: eu não te estupro porque você não merece. Fecha-se aspas. E hoje, muitas das mulheres votaram nesse senhor. Esse senhor hoje chega às mídias com todas as palavras, com toda a arrogância que ele tem. Como eu repito sempre, é de dar nojo. Eu fico enjoada. E muitas das mulheres elegeram esse senhor. Essa provocação fica para a doutora Marina Gadelha, porque nós estamos à mercê, hoje, de muitas violências, de todos os tipos, a homofobia, o feminicídio, de todas as violências possíveis, por um erro que está superior a nós. Podemos tirar, sim, claro, podemos. Não depende só de mim ou de você, é um conjunto. Mas já está provado que falta a consciência legítima. Será que eu vou ser presa? Me ajude, viu? Falta consciência legítima nas mulheres para buscar, investigar a vida pregressa desses homens. Porque se isso veio a público na época, há anos atrás, se candidatou futuramente, hoje é nosso representante maior, e continua com esse discurso, o que é que podemos esperar, doutora Marina Gadelha? Olha, é realmente lamentável, porque essa fala dele com a deputada me deixa assim, embrulhada, como você mesma falou. É agressivo de tantas formas. Como se a mulher, primeiro, como se o estupro fosse uma alegria para a mulher, né? E ela não merecia esse estupro porque ela era feia, burra, ignorante, sei lá o que ele achava que ela era. A visão dele, né?
Na visão dele, naturalmente, porque eu acho que ela é 10 milhões de vezes melhor do que ele. Mas, e o que nós estamos vendo agora, e isso é uma coisa que me deixa assim, assustadíssima. Primeiro, como mulheres votam em pessoas como essas. Eu estava no Senado, isso já tem bastante tempo, quando a gente podia ir aos lugares, eu estava no Senado, e eu estava conversando com os senadores, estava de costas para a mesa do Senado, e tinha uma pessoa discursando. E eu só ouvi assim: ah, mas você quer que a mulher jogue um livro na. Você está falando em educação, você quer que a mulher jogue um livro na cabeça do homem que está estuprando ela? Quando eu olhei para trás, era o filho do digníssimo. Então, são pessoas. E o pior, Mabel, foi que eu não me controlei. Eu não vi, eu só ouvi, quando eu ouvi, virei para trás e falei assim: só podia ser. Eu não sei como ele não lhe bateu. Eu falei bem alto, não me controlei. Depois, meu Deus. Eu disse, só podia. Mas, enfim, é muito triste que mulheres elejam pessoas assim, que homossexuais, eu me preocupo muito com a violência, com o preconceito, mas, sobretudo, com a violência que os homossexuais, os transexuais estão sofrendo neste momento. Então, e, sobretudo, os reflexos dessa má gestão da pandemia que nós estamos sofrendo agora. Cada vez que eu escuto que os Estados Unidos estão vacinando todo mundo, que hoje eu vi uma notícia que o Reino Unido, cada cidadão poderá fazer 2 testes gratuitos por semana no Reino Unido. É só comparecer a um posto de saúde e fazer 2 testes semanais. Israel. Israel! Então, assim, é tão desesperador. Tem hora que a gente precisa recobrar as nossas forças, porque a gente não tem de onde tirar, para dizer assim, para onde nós vamos, que dia que eu vou ter a oportunidade de me vacinar, quando é que eu vou ter a oportunidade de sair à rua, quando é que eu vou ter a oportunidade de ver meus parentes, meus amigos. Isso tudo é muito desesperador. E a gente ainda vê que existem pessoas que eu não sei onde essas pessoas estavam escondidas, que eu não reconheço os meus amigos quando reproduzem discursos de ódio. Nós precisamos parar de reproduzir discurso de ódio, nós precisamos parar de dizer que discurso de ódio é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é outra coisa. Discurso de ódio é incitação à violência. São manifestações supremacistas, são manifestações racistas. Isso é discurso de ódio e isso não é liberdade de expressão. Nós estamos regredindo. Quando eu pensava que a gente estaria na segunda década do século XXI, andando para trás, agindo de forma preconceituosa, machista, retrógrada. Quando é que a gente estaria vendo um membro do governo fazendo um gesto supremacista branco? Pelo amor de Deus! Nós deveríamos estar andando para frente, congregando, unindo, porque nós temos um inimigo comum que é um vírus mortal. Então era um momento da gente estar congregando, unindo as pessoas, as forças, os países, as religiões, todos e todas com um único propósito. Mas nós estamos vendo um momento de divisionismo, um momento de ódio. Isso é que me deixa, francamente, Mabel, desesperada. Desesperada no sentido literal, de não ter esperanças. Falta sensibilidade. A verdade é essa, falta sensibilidade. Eu dizia 1 ano atrás que será que vai passar de maio? Será? Aí a gente chegou maio, chegou novembro. Será que vai passar de novembro? E hoje estamos em abril do outro ano, mais de 1 ano. E parece que nada foi feito. Parece que o que se faz por favor. Parece que o dinheiro que se gasta é do bolso dos políticos.
não estão incomodados em aumentar salários, em celulares, trocar celulares, em uma verba que é para os seus paletós, os seus ternos. Numa época dessa tem que ser aumentado. Então, é muito triste falar de política no Brasil. É muito triste falar, nesse momento que nós estamos vivenciando, como chegamos a este ponto. E não vamos nos enganarmos. Não estamos diminuindo, não, viu? Pode estar omitindo como no início. São momentos que deveria a população inteira se conscientizar e cada um fazer sua parte. E não é isso que vem fazendo. O político tem o seu defeito lógico, mas parece que já está tão mastigado aquele erro no ouvido. É aquela história, eu vou mentir tanto que vai parecer verdade até para mim. Então, a gente está escutando tanta bobagem, que está parecendo que aquela bobagem está virando veracidade. Mas isso é uma reprodução nazista. Essa frase de que uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Presidente Choi, um beijo grande. Eu também sou do seu fã-clube, presidente. Estou com saudade. A gente entrou nessa onda nazista de que uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. E eu estava conversando hoje, Mabel, com a minha cunhada, que é uma mulher maravilhosa, muito inteligente, e eu dizia para ela, fazia exatamente esse questionamento. Eu não sei se as pessoas acreditam ou se elas fingem que acreditam porque se acham na obrigação de reproduzir esse discurso do líder. Porque é verdade que a população deveria agir de uma forma mais consciente. É verdade que quem deveria estar trabalhando em casa, evitando festas, evitando saídas desnecessárias. É bem verdade. Mas também é muito difícil você controlar essa população se o líder maior passa esse discurso. Então, nem todas as pessoas, lamentavelmente, têm acesso à educação. E quando o presidente da República diz, eu não vou usar máscaras, eu não vou tomar vacina porque eu vou virar jacaré, eu não vou... Então, é muito difícil para as pessoas que não têm acesso à educação. Por isso que a gente sempre fala que uma população deseducada é muito útil aos políticos de má fé. Né? Então, como é que eu vou fazer? A gente faz esse trabalho de formiguinha, mas uma coisa é um trabalho de formiguinha, outra coisa é o presidente da República. Então, a gente precisa esclarecer as pessoas, a gente precisa retomar a razão para dizer, olha, se cloroquina resolvesse, não tinha ninguém morrendo, não. Se remédio de piolho desse jeito, não tinha ninguém morrendo, não. Até hoje, o que a gente tem certeza que dá jeito é máscara e distanciamento. Isso é comprovado. Então, vamos investir nisso, mas não, vai ter um líder maior da nação, que deveria ser a primeira pessoa a encabeçar, a puxar, a estimular as pessoas a tomarem medidas, a estimular as pessoas a se vacinarem. Não, faz exatamente o oposto. E eu preciso aqui retomar uma coisa que eu quis falar e me perdi, enfim, que esse momento de pandemia é um momento extremamente grave para as mulheres, sobretudo. As mulheres estão sobrecarregadas, extremamente sobrecarregadas, cuidando da casa, os filhos fora da escola, em trabalho de home office. Muitas desistiram de trabalhar porque não estão suportando a sobrecarga. E, inclusive, um aumento da violência doméstica. Porque as mulheres estão em casa, muitas vezes confinadas com esse agressor, que é o marido, é o irmão, é um cunhado, é o pai, e ela está confinada dentro desse espaço com esse agressor, sem poder... Eu vi uma reportagem hoje de uma senhora idosa que foi se vacinar no México. Foi levada por um casal e ela levou um bilhetinho e entregou à pessoa que foi fazer a vacina pedindo socorro porque estava sendo maltratada. Então, quantas mulheres, jovens ou idosas, estão sofrendo com esse agressor dentro de casa nesse momento de pandemia
aumentando esse sofrimento que vem da sobrecarga de trabalho, da incerteza com a saúde, do medo da doença, com a perda de familiares e de amigos. Então, é um momento extremamente crítico para nós mulheres, que exige ainda mais dessa união da gente. Essa violência na pandemia, a violência doméstica, refiro-me, aumentou porque a mulher vive mais em casa, ou essa violência já existia e a mulher não tinha coragem de denunciar o companheiro, independente de quem, pai, irmão. Eu acho que, nesse caso específico da pandemia, é esse confinamento. E aí a gente tem situações que, eu preciso ser muito clara, que explicam, mas não justificam. Então, nós temos as dificuldades financeiras, nós temos o aumento do consumo de álcool e drogas nesse período também. Então, principalmente aqui no Brasil, o consumo de bebida alcoólica aumentou muito. Então, é isso que eu estou dizendo. Explica, mas não justifica, porque nada justifica violência. Mas esse confinamento, as mulheres dentro de casa, junto com os homens, esse consumo excessivo de álcool, drogas, o aumento do trabalho, a sobrecarga, tudo isso tem feito aumentar. E nós não estamos tendo essa notificação tão elevada quanto nós gostaríamos. Nós temos sinais, assim, a questão de usar, fazer aquela marca de batom ou de esmalte, o X vermelho nas mãos e apresentar. Eu vi outro dia também um sinal para as mulheres fazerem quando estão em reuniões online, que é muito interessante. Abrir a palma da mão, botar o dedo e fechar cobrindo esse dedo sem falar nada. Então, é um sinal. Por quê? Porque o agressor está dentro de casa e muitas vezes a marca de batom pode chamar a atenção. Então, o sinal seria esse: abrir a palma da mão, botar o dedo para dentro e fechar, fazendo esse sinal de. Bota o polegar para dentro e fecha a palma da mão sem falar nada. Então, você, por acaso, numa live como essa, Marina, e aí, tá tudo bem? Eu vou dizer, tá tudo bem. Mas aí eu já faço esse sinal e você já entende que eu estou numa situação de risco, que eu estou numa situação de violência, sem que eu precise manifestar de maneira oral, porque o agressor pode estar aqui ouvindo essa conversa e isso a gente sabe que aumenta ainda mais o risco de um ato de violência e até de atos de violência extrema como a morte. Hoje nós tivemos em Belo Horizonte, Minas Gerais, a esposa de um promotor de justiça que foi assassinada e ele é o principal suspeito da morte dessa mulher, que deixou 5 filhos. Mas nós temos em Campina também uma mulher que quem é arrimo de família da casa dela é ela. Ela arrumou um determinado namorado e esse namorado acabou dizendo que tudo que ela tinha foi ele que deu e há 20 anos ele não trabalha. Então, e faz exatamente 4 anos que isso não era movimentado, foi movimentado agora há pouco. Então, assim, a gente vê extremos acontecer, o feminicídio não aconteceu por pouco, mas as autoridades também, eu não posso exemplificar quais, mas são ainda lentas, são ainda maternas em relação a essas violências. E despreparadas no atendimento à mulher que é alvo de violência. Exatamente. Muito, a gente vê muito despreparo ainda, Mabel, de dizer, mas, olha, eu tenho uma prima, eu vou falar porque esse episódio dela foi um episódio que ficou conhecido, ela foi agredida pelo então namorado, que é prefeito da cidade de Souza, e esse caso, o estado inteiro tomou conhecimento. E a primeira pergunta de muitas pessoas foi: o que foi que você fez para ele fazer isso com você? Inclusive. Eu não sei como perguntar por que você veio com essa roupa. Inclusive a autoridade policial. O que foi que você fez? Não importa.
O que importa é que eu fui agredida por um homem, que eu não tinha condição de me defender, que este homem era o homem que eu amava e que tinha, mais do que qualquer outro, o dever de me proteger, Cuidar. de cuidar de mim. E essa pessoa que eu amava e que eu confiava foi a pessoa que me agrediu covardemente. Muitas vezes vem com a ira lá de fora e desconta na mais frágil. Não é assim sempre? É, pois é, mas nada disso se justifica. Nada Não. justifica um ato de violência contra uma mulher praticado pelo companheiro, pelo namorado, pelo irmão, pelo pai, pelo tio, cunhado, colega. Nada justifica. Porque nós, penso eu, já superamos esse período da barbárie em que as pessoas não sabiam se comunicar. Então, se você é um homem e está insatisfeito com aquele relacionamento, saia. Saia com dignidade. Diga, eu não estou mais feliz nesse relacionamento. Saia. Se você tem um ciúme doentio, procure ajuda médica. Você precisa de tratamento. Doutora Marina, eu nem diria tratamento, porque quando a gente diz um tratamento, a gente diz que ele tem alguma psicopatia e vai ter um privilégio. Eu diria que é ruindade, safadeza mesmo, que ele deveria pagar Sim, mas com a claro. justiça. Nada de psicopatia, eu aprendi isso. Psicopatia jamais é um louco, não, é ruim, É é ruim. ruim. É machista, porque da agressão física é também reflexo do machismo, porque o homem acha que a mulher é objeto dele, pertence a ele. E como um objeto, como essa caneta que eu posso quebrar e não vai ter consequência alguma para mim, porque ela me pertence, ela é minha, tá aqui, eu vou quebrar e pronto, e daí? Né? Então, é esse sentimento de posse, é esse sentimento de propriedade que o homem tem sobre a mulher. Essa história de minha mulher, né? Minha. Porque ele entende que é dela, que ela pertence a ele. E não existe essa relação, não. Essa relação tem que se equilibrar. E é uma coisa que eu aprendi com uma amiga, Alice Bianchini, grande professora, doutora, trabalha com violência contra a mulher. Alice sempre diz: quanto mais diferença entre os gêneros, maior a violência entre os gêneros. Então, a violência de gênero é fruto da desigualdade. Então, nós temos que combater o machismo em todas as suas formas. Porque, combatendo a desigualdade, a gente também estará combatendo a violência e vice-versa. Então, nós temos que. Eu sei que não é fácil, eu sei que o machismo existe há séculos, mas eu também vejo que a conscientização das mulheres, a conscientização das crianças, e eu falo de meninos e meninas. Eu estava lendo um texto, agora há pouco, antes da gente começar, sobre crime de revenge porn, né? Que é quando o homem publica fotos íntimas ou imagens da mulher como vingança, expondo aquela mulher. E eu li um artigo escrito por uma mulher. Eu fiquei revoltada, Mabel. O artigo era assim: revenge porn, não seja a próxima vítima. A melhor forma é evitar produzir fotos de si mesmo em situação ímpar. Culpando a mulher. Escrito por uma mulher. Dá enjoo. Mas eles podem, mesmo os casados, podem mandar foto do seu pinto para as mulheres, mandar foto do espelho para as mulheres, podem ficar, mesmo os buchudos, com a pinta feia, mandar para todas as mulheres e achar tudo normal. Que é crime de importunação sexual. Exatamente. É crime contra a liberdade. Por quê? Porque eu não sou obrigada a ver aquilo que eu não estou querendo ver. Eu não quero ver um homem nu, eu não estou preparada, eu não quero. Mas você já teve relação. Tá, mas eu não quero agora, eu não quero. Eu não quero agora ver.
Isso é crime de importunação sexual. Agora, vem um artigo escrito por uma profissional do direito para dizer que a mulher não deve tirar essas fotos. É o momento da gente dizer aos É a homens lei da Débora Seco, não é? Que foi, da não é Carolina isso? Dickmann. Lei Carolina Dickmann. Carolina Dickmann, isso. Aí você vai dizer, a mulher que não tira as fotos, não, diga ao homem que ele precisa aprender que aquilo é a intimidade do casal. E que se o relacionamento acabou, lamentável, apague as fotos que você tem no seu celular, no seu computador, porque aquela mulher não é propriedade sua e você não tem o direito de se vingar, expondo a intimidade e, sobretudo, a confiança do casal. Eu acho que isso é um crime que vai muito além da questão do pudor, mas ele é uma quebra de confiança muito grande para aquela mulher. Aí a gente volta, né? Para o homem que deveria estar ao lado dela, que deveria ser um companheiro, ser um amigo, cuidar e zelar por ela também, assim como ela deve cuidar e zelar por ele também. Então, se o relacionamento acabou, apaga as fotos, vida que segue. Vida que segue, exatamente. Doutora Marina, nossa live está magnífica. Eu tenho medo de estar lhe incomodando, mas eu gostaria de passar até amanhã de manhã com a senhora. Pois é, a gente tem um bocado de assunto, hein? Mas quando se trata da Lei Maria da Penha, eu falo com muita propriedade, porque eu, mesmo sendo o que sou, eu fiz direito da mulher para entender. Mas, minha criatura, isso me deixou maluca. Porque quanto mais eu estudava, menos eu sabia. Terminei a pós e fico perguntando o que é que eu sei. Porque tudo que deveria ser aplicado, segundo a Lei Maria da Penha, nada se faz. São fianças pagas. São homens que tentam de tudo contra a mulher e são fianças pagas. Quando vai preso, depois de 4 anos de lutas, quando se vai preso, são fianças pagas e fica em liberdade. Então, são cautelares que são deferidas, mas estão em seu lar. Na verdade, eu sinto isso como uma falta de resposta do judiciário. Porque um homem, quando uma promotora é violentada, todos têm o maior prazer de prender e punir esse agressor. Quando aquela mulher analfabeta é violentada, faz a mesma pergunta que você falou. O que você fez? Por que você estava com esse shortinho? Por que você deu moral para ele? Não é assim? Então, são as desigualdades dentro da lei. Eu fico muito triste quando chega um pai que violentou a filha e a filha chega para denunciar e já está numa instância maior e a filha diz, não, eu quero deixar para lá, onde aquela ação já é pública e a autora é o Ministério Público, onde deveria dar continuidade até finalizar totalmente aquela sentença verdadeira que é a punição. Mas não, como a filha se arrependeu por um capricho do pai, um bilhetezinho do pai, aquela ação acabou. Ou seja, querem desafogar o judiciário e muitas mulheres estão sofrendo, estão sendo violentadas, estão sendo assediadas física, moral, psicológica, patrimonialmente. Uhum. Isso é lamentável, isso é triste, porque eu entendo que o judiciário tem muito processo e poucos servidores. Mas quem está sendo violentado não pode querer saber a respeito disso. Eu acho que tem que ser punido, eu acho que tem que ser detido e eu acho que tem que ficar em uma cadeia.
que eu acho que não tem lugar pior. Eu prefiro um cemitério a uma cadeia. Eu peço a Deus todos os dias que eu não vá, nunca precise. Eu sou ser humano, eu não posso dizer que nunca vou, mas que eu nunca precise ir a uma cadeia, que eu acho um lugar muito, muito, eu não sei nem dizer o quê, de tão nojento que eu acho. De tão nojento que É eu acho. deprimente. É É deprimente. deprimente. É, 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 É deprimente. Mas, Mas, infelizmente, pois essas não. coisas, o universo jurídico é muito difícil, é muito desigual, e a gente não deve, o que eu acho assim, não deve se acostumar com isso. Não deve perder a nossa capacidade de indignação e de combater essas diferenças. Eu volto aqui a relatar esse episódio da minha prima, é uma advogada, é uma mulher muito inteligente, muito independente, mas que foi agredida por um homem poderoso, um prefeito de uma Eu cidade lembro. grande. Então, ele, apesar de ela estava. Tão logo ele saiu de João Pessoa, ele foi a Souza, ela foi à delegacia, acompanhada do irmão, que também é advogado, e ele foi para Souza. E poderia ter sido preso em flagrante imediatamente, porque ele estava fazendo uma carreata na cidade naquele dia. Era só alguém de João Pessoa mandar um telefonema para Souza e dizer prenda em flagrante delito que ainda estava. Mas nada foi feito. Então, não é para a gente se acostumar e dizer é assim, não, é para a gente continuar se indignando, continuar denunciando, continuar falando, discutindo o assunto. Esse assunto não se esgota. Esse assunto não se esgota, né, numa live, esse assunto não se esgota, né, num dia, não. Esse assunto precisa ser discutido, precisa ser debatido, precisa ser apresentado inúmeras vezes, porque até para que as mulheres percebam que muitas não têm noção de que estão sendo alvo de violência, porque acham que a violência se resume à violência física. Mas nós, infelizmente, temos várias outras formas de violência, como você citou, a violência patrimonial. Eu conheço mulheres que são independentes, que são bem-sucedidas, mas que para se separar precisaram pedir um empréstimo, porque o homem deixou completamente sem recursos. Então, a violência psicológica, essa violência simbólica, inclusive. Entendeu? Então, a gente precisa conversar, todo mundo precisa conversar, para que as mulheres compreendam. Tem uma juíza que eu gosto muito de segui-la, Maria Cosentino, quem ainda não segue, fica a sugestão, que ela fala aqui sobre as mulheres despertas. Então, para que nós, mulheres, despertemos sobre as violências que estamos sofrendo. Então, é preciso falar e falar e falar infinitamente sobre esse assunto. Ela é uma mulher maravilhosa. Maria Consentino é juíza da Vara de Violência Doméstica de Belo Horizonte, Minas Gerais. E, como ela mesma diz, é uma mulher que já despertou. Nós também precisamos prepararmos, eu digo nós enquanto população, aos trans, a todos, né? Principalmente aos trans que eles são recolhidos. Eu não sei por que eles se sentem um pouco mais recolhidos no sentido de violência, porque somos iguais. Nós somos iguais e eles podem chegar a denunciar tanto quanto eu, quanto você, como qualquer outra mulher. Eles têm o direito que nós temos. Então, eles precisam se fortalecer, trabalhar entre eles, para que isso ocorra, porque são bastante violentados, em todos os sentidos também. Sim, muito mais do que às vezes do que nós mulheres, porque ainda são vítimas de preconceito da sociedade e que às vezes não conseguem nenhum trabalho, porque as empresas não colocam uma mulher trans no emprego de recepcionista, mas nós já temos aí, nós temos hoje mulheres trans vereadoras, deputadas, em Pernambuco nós temos uma deputada estadual que é uma mulher trans maravilhosa, advogada, Robionce. Então, nós precisamos conquistar esses espaços. E nós, que somos mulheres cis, precisamos também dar as mãos às mulheres trans. Acolhimento.
Exatamente, exatamente. Doutora Marina Gadelha, finalizando a nossa live, vamos fazer um ping-pong bem rapidinho para finalizarmos. Uma música. Frevo mulher. Amor. Eu sou meio descrente. Raiva. Sinto muito. Direto, mas principalmente do presidente da República. Sororidade. Necessária. Feminismo. Necessário também. Gênero. Eu acho que a gente precisa de união entre os gêneros. Política. Toda mulher precisa conhecer, debater e trabalhar politicamente. Tudo é político quando você é uma mulher. Eu gosto muito dessa frase. Tudo é político quando se é mulher. E sensibilidade. Veja, eu acho que sensibilidade as pessoas atribuem muito às mulheres, mas eu acho que existem pessoas sensíveis e pessoas que não são sensíveis e que a grande mágica está nas diferenças. Mágica mesmo foi tê-la como convidada a esta live, uma mulher Imagina. esplendorosa, magnífica, que enriqueceu. Olhe, muitas mulheres hoje estarão com um pensamento diferenciado, empoderado e seguirá com a sororidade. Por suas palavras, por essa assiduidade em manter esse diálogo de gênero, por manter essa assiduidade de manter a mulher como valente, como firme. Eu acho você sensacional, Marina. E eu lhe agradeço por o tempo dispensado a esta live e gostaria de fazer muitas outras e conte comigo para o que precisar, se eu puder ajudar também em lives. E meus sinceros agradecimentos. Você é de uma família maestrosa. Assim, sua família, no geral, engrandece a Paraíba. Assim como você. Eu acho que se tivéssemos 3 famílias, porque eu vou para a segunda como a minha, que quase nem tem. Já morreram quase todas. Se tivéssemos 3 famílias como os Gadelhas na Paraíba, eu acho que a Paraíba seria diferente. E digo mais, se tivéssemos Gadelhas dentro da política, teríamos menos tudo e mais progresso. Eu só tenho a agradecer a você, agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente, que aproveitou. Eu espero, você vai salvar, eu espero que as pessoas divulguem, porque não é divulgar a Mabel, não é divulgar a Marina, é divulgar uma mensagem de fortalecimento, de união, de sororidade, de companheirismo. Então, o importante é que a gente leve essa mensagem. E aí reproduza e foi uma maravilha estar aqui com você, conversar com os seus seguidores e suas seguidoras, que eu vejo que tem bastante. E vamos fazer outras, se Deus quiser, para a gente poder conversar ainda mais. Vamos sim. Eu lhe agradeço. Um beijo, Vanessa. Boa noite, um beijo no coração. E a gente vai mantendo contatos. Se Deus quiser. Um beijo. Tchau, tchau. Imagina.